de Deus. Porém, com a morte de Josias, veio outros reis. Esses outros reis eram reis os quais não queriam de maneira nenhuma ouvir o que Jeremias tinha a dizer. E muito menos o povo queria ouvir o que Jeremias tinha a dizer. Olha o que Jeremias ganhou de recompensa. Foi jogado dentro de uma cisterna. Jeremias, além de ser jogado dentro de uma cisterna cheia de louro, quando foi levantado, o Senhor disse para Jeremias: Jeremias, eu quero que você pegue agora a caneta, a sua pena, e disse para o seu escudeiro, que anda junto com você, o seu discípulo, escreve bem assim, no papiro, você escreve muito bem todas as profecias que eu já passei para você. E depois que você escrever todas elas, você vai dizer para o seu pupilo, para poder chegar lá perante o rei, abrir e mostrar para ele todas as profecias, e mostrar para o rei o que eu irei fazer contra o rei. Sabe o que eu irei fazer contra ele, Jeremias? Jeremias disse: Senhor, eu não sei, Senhor. Eu não faço a menor ideia do que o Senhor vai fazer com aquele homem. Deus disse para Jeremias: Jeremias, olha o que eu vou fazer. Os filhos daquele homem, todos serão mortos. A casa dele vai ser morta diante dos olhos dele. E além disso, os olhos dele serão furados. E além disso, o rei da Babilônia vai carregar ele para dentro da Babilônia cativo. E vai passar o resto da vida dele sendo escravo, dentro de uma jaula, que nem um bicho engaiolado, Jeremias. E Jeremias então: tá bom, Senhor. Disse para o seu pupilo, Baruque. Baruque foi lá e escreveu. Depois que escreveu todo o papiro, chegou na frente do rei e mostrou: rei, olha o que o Senhor mandou dizer para ti. Abriu todo o rolo do livro, mostrou para o rei. Sabe o que o rei fez? O rei olhou e disse: pega agora tudo isso aí. Mandou os soldados dele pegar o jovem rapaz, tomou o papiro da mão dele e mandou: agora coloca tudo dentro do fogo. Eu não quero ver isso na minha frente. Aleluia. É claro que o rei pagou muito caro pelo ato que ele fez, porque ele não quis dar ouvido a um profeta do Senhor. Ele não quis de maneira nenhuma ouvir uma atalaia da casa do Senhor, de jeito nenhum. Por isso ele pagou caro. Porém, Jeremias, ele no final não teve a sua vida feliz. Muito pelo contrário. A Bíblia Sagrada nos diz que Jeremias viu o seu povo ser arrancado de dentro de casa, mulheres, homens, crianças serem mortos, e aos outros serem carregados para dentro de uma escravidão dentro da Babilônia, por um período de 70 anos, uma vida inteira para uma pessoa do nosso século. Jeremias viu tudo isso, e alguns historiadores dizem: Jeremias morreu sem ver Israel ser levantada por Deus. Jeremias morreu sem ver o Senhor aparecer novamente ali e fazer um grande mover, levantar um grande libertador. Jeremias morreu, sim, porém Jeremias morreu com o coração quebrantado, com o espírito amargo, com o seu corpo sentindo as dores do sofrimento por ser profeta. Aleluia. A geração de hoje quer poder ser um grande profeta, quer ser um grande homem, quer ser uma grande mulher de Deus, porém se esquece de uma coisa: para poder ser colocado lá em cima, tem que sofrer um pouquinho primeiro aqui embaixo. Tem que poder apanhar um tiquezinho assim aqui embaixo, para poder Deus colocar lá em cima perante as pessoas para olharem. Aleluia. Os profetas neotestamentários, olha o que eles ganharam. João Batista, Jesus disse, foi um dos últimos profetas. Que João Batista ganhou? A sua cabeça cortada, decepada por Herodias, a filha da mulher a qual Herodes estava casada. Ela disse: eu quero ver a cabeça de João Batista numa bandeja. E o que Herodes fez? Com o coração ferido, o rei mandou cortar a cabeça de João Batista. Cortaram, colocaram na bandeja e entregaram para ela e mostraram: eis aqui está João Batista. Aleluia. Os outros homens de Deus, os apóstolos, sabe o que Paulo ganhou? Paulo foi apedrejado. E sendo apedrejado, cortaram a cabeça de Paulo. Depois que cortaram a cabeça de Paulo, eles, os soldados romanos, disseram assim: olha, ainda tem mais um que está pregando lá no meio da praça. É um homem com esse nome chamado Pedro. É um homem que diz que ele é muito matuto. Ele é analfabeto, porém ele prega a palavra de Deus. Ele prega o tal Jesus crucificado. Vamos lá pegar ele também. Sob o mandado de Nero, os soldados foram até lá e viram Pedro pregando a palavra de Deus, falando com o povo para poder se converter, aceitar Jesus, para poder ter a sua vida transformada, ser liberto do império do pecado, da justiça, do juízo. Porém, naquele exato momento, os soldados vieram diante de Pedro. E quando Pedro olhou, Pedro simplesmente sentiu um temor no seu coração. E as pessoas ao redor disseram para ele: Pedro, corre porque vieram te matar. Pedro disse: eu não vou correr, corre porque vieram te matar. E Pedro pegou e saiu correndo, subiu numa carroça, segundo os historiadores, porque não está na Bíblia o final da vida de Pedro. E Pedro saiu disparado para as cidades do lado de fora de Roma.
quando apareceu na frente dele um homem vestido de branco, ao qual não se dava para ver direito o rosto dele. João disse em Apocalipse que o rosto dele brilhava demais, os olhos dele eram como chama de fogo. E apareceu diante de Pedro e disse para Pedro: Pedro, o que você está fazendo aqui? Ele olhou e disse: Senhor, é o Senhor, meu Jesus, que está na minha frente. Com as palavras de Pedro, Pedro disse: Senhor, o que o Senhor também está fazendo aqui? Jesus disse para Pedro: Pedro, estou sendo indo crucificado de novo, Pedro. Eu serei hoje. Sabe o que Pedro entendeu? Que a hora dele tinha chegado. Pedro pegou e voltou para trás. Os soldados olharam para Pedro, pegaram ele e levaram para poder ser morto. Colocaram ele e disseram para ele bem assim: você vai morrer igual o seu mestre. Olha o que Pedro disse. Pedro falou bem assim: eu não quero ser morto como o meu Senhor Jesus, porque eu não sou digno de ser morto como ele. Me crucifique, mas de cabeça para baixo, porque eu não quero morrer igual ao meu mestre. Eu não sou digno nem sequer de desatar as sandálias dos pés dele. Aleluia. E Pedro morreu desse jeito. Hoje todo mundo quer poder aparecer, porém o nosso Deus, Ele simplesmente faz situações complicadas sobre as nossas vidas, como fez com os profetas antigos, como fez com os homens do Novo Testamento, para mostrar que o nosso Deus ainda é o mesmo que exalta, mas também é o mesmo que abate. É o mesmo que levanta o homem para cima, mas também é o mesmo que derruba para baixo. Nessa noite eu quero te dizer, em nome de Jesus Cristo, Deus quer poder te levantar como profeta, mas eu quero te dizer, será que hoje você quer poder pegar essa carga nas suas costas de ser profeta de Deus? Se tem alguém nessa noite que quer poder ser profeta de Deus, quer poder ser honrado por Deus, levanta a sua mão para cima nesse momento. Eu quero profetizar na sua vida. Pode ser difícil, pode ser complicado, pode até doer na tua carne, mas uma coisa eu te digo, maior é aquilo que Deus tem para entregar sobre a tua vida, mesmo você sofrendo, do que o mundo tem para te pegar e te corromper do lado de fora. Glória a Deus. Agora o ministério sacerdotal. Hoje, na atualidade, nós vemos os nossos sacerdotes. Sacerdotes hoje da casa do Senhor sempre são bem vistos. Hoje em dia é sempre dado o melhor lugar para o pastor. Hoje em dia os nossos sacerdotes são vistos quase como semideuses em algumas denominações. Hoje em dia os nossos sacerdotes também erram. Os nossos sacerdotes hoje pregam alguns sacerdotes pregam uma tal de hipergraça. Não sei se alguém já ouviu falar acerca disso. Hipergraça é uma doutrina da qual diz que não importa você chegar dentro da igreja, não importa você aceitar Jesus, você pode continuar no seu ato pecaminoso, você pode continuar com o seu pecadinho escondido, você pode continuar fazendo tudo de errado, achando que Deus não vai te ver. Porém, eu quero dizer uma coisa, a minha Bíblia ainda diz que pecado é pecado e te leva para o inferno. E para você ser salvo, é necessário que você abandone esse pecado e abraça Jesus Cristo e ama essa palavra poderosa de fé sobre a sua vida. Os nossos sacerdotes hoje estão corrompidos, porque os nossos sacerdotes hoje olham apenas o lado do lucro. Apenas quanto mais pessoa tiver, quanto mais lucro poder ter, quanto mais poder arrancar da ovelha. Os nossos sacerdotes hoje querem isso. Porém, eu quero te dizer uma coisa: naquele grande dia, nós ainda veremos abrir os céus